Oi, gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E mais uma vez eu por aqui, Joyce Vieira, para juntos estudarmos e continuarmos com o nosso estudo sobre os evangelhos canônicos em sua ordem cronológica, não é verdade? Bom, quero lembrar a vocês que nós não estamos só aqui no canal do YouTube, nós estamos também lá no Instagram e no Telegram, tá aqui, ó. Entra lá a gente consegue ter um contato mais próximo, trocar umas ideias, trocar figurinha, né, na linguagem antiga. Mas, sem mais delongas, vamos seguir para o nosso estudo. E semana passada nós falávamos exatamente sobre o capítulo 2 do Evangelho de João e vimos como Jesus tomou um posicionamento firme diante dos vendedores e cambistas que insultavam a casa de Deus com o seu comércio. Isso tem me feito refletir acerca da Páscoa que está por vir. Estamos em 2021 e estamos passando por um período muito complicado da história mundial. Eu não preciso contar para vocês que estamos no meio de uma das maiores pandemias que já existiu. E isso me traz uma reflexão, porque vivendo esse período muito sério, em que nós estamos passando por essa pandemia, percebo que muitas pessoas andam ainda desligadas, como que num conto de fadas, ou talvez até pior, dentro de uma história de terror. Mas o fato é que o mundo está desapercebido das coisas de Deus. Assim como aqueles cambistas lá do templo também estavam. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, o Emanuel, estava no meio deles, andava no meio deles e eles não percebiam. Ou pior, alguns não o aceitavam. Eu falo acerca da Páscoa porque ainda estamos em março de 2021. Mas eu já estou vendo lojas vendendo ovos de chocolate, casas enfeitadas com coelhinhos da Páscoa, mas eu ainda não vi nenhuma alusão ao verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa conta sobre libertação. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que traduzida do grego significa passagem. A Páscoa, como nos é contada no Antigo Testamento, tinha a finalidade de celebrar a passagem do Senhor Deus, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Depois, mais tarde, no Novo Testamento, vemos que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu e ressuscitou nesse período de celebração da Páscoa. Então, para nós cristãos, também significa libertação. Mas agora é libertação do pecado e da morte. Ao morrer na cruz, Jesus verteu o seu sangue por nós e nos comprou, nos resgatou das garras da morte e do inferno. Sua ressurreição nos trouxe vida, vida eterna com Deus. Já não somos mais escravos do pecado, pois Jesus Cristo nos libertou. Páscoa não é sobre chocolate, nem coelhos que botam ovos. Páscoa é sobre salvação. A festa era tão importante para os judeus que eles anualmente seguiam para o templo a fim de festejar, celebrar a libertação da escravidão do Egito. E se seguirmos a leitura do capítulo 2 do Evangelho de João, veremos que ainda no período da celebração da Páscoa, Jesus continuava fazendo sinais que revelavam ser ele, o Filho de Deus. E muitos creram no seu nome. E isso está descrito lá no verso 23, no capítulo 2 do Evangelho de João. Mas percebam que Jesus, sendo Deus, conhecia os corações dos homens ao seu redor. E o verso 24 nos mostra que apesar dos homens crerem em Jesus, pois o viram fazer sinais e prodígios, a fé deles era superficial. E assim Jesus não confiava neles. De fato, vemos que os mesmos homens que creram nos seus sinais, mais tarde gritaram, crucifica-o. Mas esse episódio não faz parte da festa da Páscoa que estamos relatando aqui, em João 2. Na verdade, aqui nos capítulos 2 e 3 do Evangelho de João, estamos vendo o início do ministério público de Jesus. A crucificação só ocorrerá, então, 3 anos mais tarde.
Voltando então para esse período da história em que Jesus inicia seu ministério público, lembramos que os judeus se dividiam em grupos e já citamos esses grupos aqui no nosso canal. Vamos só relembrar os nomes: os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios. Estão lembrados? Pois bem, dentre o grupo dos fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era um príncipe dos judeus. Nicodemos era membro do chamado Conselho Supremo, também chamado e conhecido como Sinédrio. Era um homem importante entre os fariseus. Vamos lembrar que esse grupo, os chamados fariseus, eram muito criticados, tanto por João Batista quanto por Jesus, pois eram homens hipócritas. Queriam seguir a lei do Antigo Testamento e as traduções orais que eram passadas, à risca, mas não tinham um coração voltado para Deus. Na verdade, eles estavam mais preocupados em parecer bons e piedosos do que realmente obedecer a Deus. Esse homem, Nicodemos, vai ao encontro de Jesus. Ele quer conversar com o Senhor, buscar respostas para melhor compreender Jesus. E embora fosse um homem instruído, Nicodemos vai até Jesus para ser ensinado por ele. Um detalhe que podemos observar é que Nicodemos procura Jesus à noite. Então, estudiosos entendem que ele o fez assim, pois temia que seus colegas pudessem criticá-lo. Assim, ele vai falar com Jesus à noite, para não ser visto pelos outros. Nicodemos começa a conversa chamando Jesus de Rabi, que traduzido significa mestre, e segue afirmando que Jesus é vindo de Deus, pois tinha visto os sinais que ele realizava. Mas Jesus leva a conversa para um outro patamar. Jesus mostra que não basta percebermos e aceitarmos que ele é mestre vindo da parte de Deus. Muitos homens dizem amar e respeitar a Jesus até os dias de hoje. Reconhecem que Jesus foi um marco na história da humanidade, mas não entendem que existe a necessidade de um novo nascimento, ou seja, de uma regeneração para que possamos ver o reino de Deus. Quando Jesus fala sobre esse novo nascimento, aí a cabeça de Nicodemos dá um nó. A pergunta de Nicodemos então é: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Como pode ele tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus estava explicando que para fazer parte do reino de Deus não bastava para Nicodemos ser nascido judeu. Sua genealogia, sua nacionalidade não garantia a ele salvação. E por isso ele precisava nascer de novo. Não em carne, mas nascer da água e do Espírito. Esse é um momento revolucionário na história. Jesus diz que o reino de Deus não é pessoal, não é uma questão nacional, não é uma questão étnica. A exigência para herdar o reino de Deus é o arrependimento seguido de um novo nascimento. Gente, isso é fantástico! Aqui está uma verdade incrível acerca do reino de Deus. A salvação em Jesus não é para um povo somente, mas é para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. Aleluia! Bendito seja Deus! Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne. Então, quando nós nascemos do ventre de nossas mães, nós somos nascidos de carne. Nós temos uma raça, temos uma árvore genealógica, mas não é isso que determina a nossa entrada no reino dos céus. Jesus continua dizendo: o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso está relatado em João 3, de versos 5 ao verso 8. Essa é a resposta de Jesus para Nicodemos.
Vamos lembrar que João Batista batizava com água para mostrar o arrependimento e que Jesus era aquele que batizava com o Espírito Santo, trazendo a verdadeira comunhão de Deus com o homem. O Emanuel, o Deus conosco, era o único que poderia religar o homem perdido em seus delitos com o Deus maravilhoso, santo e verdadeiro. Ele, só Jesus poderia, através de seu sangue, trazer vida aos mortos, nós que estávamos mortos em nossos pecados. Jesus estava explicando o que esse novo nascimento significa. As pessoas não entram no reino de Deus vivendo uma vida melhor, porque não são as boas obras que nos levam para Deus. E os fariseus tinham essa ideia de boas obras, de seguir a lei à risca, de ser um bom filho, achando que isso traria salvação. Não, muito pelo contrário. Para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Uma vez nascido de novo, praticamos boas obras, sim, mas precisamos nascer de novo. Deixar morrer o velho homem pecador para nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa passagem histórica é memorável. Está relatada no Evangelho João, capítulo 2, verso 23, até o capítulo 3, verso 21. É uma passagem longa essa conversa de Jesus com Nicodemos. Ela é incrível, ela é cheia de riquezas que merecem ser esmiuçadas, debulhadas, mastigadas, deglutidas e digeridas. Assim, eu encerro o estudo de hoje, deixando vocês com água na boca, deixando vocês com gostinho de quero mais. Na próxima semana, nós daremos continuidade a esse estudo incrível, a essa conversa fantástica de Jesus com Nicodemos. Lembrando que é necessário para nós nascer de novo, porque isso sim está na Bíblia.